Eu tenho uma teoria de que a arca era um pouco diferente, pelo menos a parte de cima. Tem uma teoria que a arca seria um trono também. O trono. Eu sou adepto dessa teoria, né? Porque um dos apelidos da arca era Assento da Misericórdia. Então eu acho que a arca esses querubins, eles ficavam como se fosse o encosto do trono. Tem uma versão dessa daí, uma simulação de a como arca se fosse como um se fosse trono. um trono ou uma cadeira. Pelo que eu entendo, Deus aparecia sentado nesse trono. Entendeu? Ele materializava ali. E aí o sumo sacerdote falava, eu aqui na condição de sumo sacerdote entro na tua presença conforme a sua orientação para interceder em favor do povo, clamando por perdão dos nossos pecados. Aí ele, os pecados estão perdoados. Aí ele aspergiu o sangue do cordeiro dos animais que foram mortos no holocausto ali em cima da arca, e aí os pecados eram perdoados. Então, se... Ali, ó, acho que assim tá mais na estrutura de um trono, né? Eu creio que é isso. Porque faz mais sentido, entendeu? Entendi. E aí, na verdade, inclusive tem toda uma teoria sobre Lúcifer em cima disso aí. Ah, é? É. Como assim? Se você quiser, eu já falo logo. Quero. Mas eu botei um asterisco aqui na minha memória pra eu lembrar de onde é que eu parei, né? Tá. A Bíblia fala sobre 4 querubins, que são os 4 seres viventes. Às vezes a Bíblia fala que o querubim tem 4 rostos diferentes, que é uma cara de leão, uma de águia, uma de homem e uma de touro, né? Às vezes fala sobre 4 seres viventes, um representando o touro, o leão, a águia e o homem. Por que isso? Dizem, uma das interpretações, que o homem representa o reino humano, o leão representa os animais selvagens, o boi representa os animais domesticáveis e as aves representam os animais que voam, alados, né? Só que nesse grupo aí faltaram alguns tipos de animais. Por exemplo, peixes e répteis. Não tá ali. E aí você fala, pô, cadê isso? Esse seria o 5º querubim. Por que não se fala do 5º? Porque o 5º foi expulso, teoricamente. Aí de onde vem essa ideia? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9, quando Deus está fazendo uma lamentação, o profeta Ezequiel está falando uma coisa contra o rei da cidade de Tiro, que é uma cidade muito poderosa na época, que existe até hoje no Líbano. Ele, na lamentação sobre o rei de Tiro, ele fala sobre o rei de Tiro, mas ele está falando sobre Lúcifer. Porque ele fala, estava no jardim do Éden, entre as pedras afogueadas andava, né? As pedras preciosas foram preparadas para ti no dia que foste formado. Estavam em ti os pífaros e tambores, engastes e ornamentos, ou seja, relação com música, né? Pífaro é uma corneta, tambor instrumento de percussão. E fala assim, tu eras o querubim ungido da guarda. Ou seja, revela, teoricamente, que a patente espiritual dele é querubim. Só que é um querubim diferenciado, querubim ungido da guarda. Então, se tinha 4 querubins e você tinha o leão, homem, touro e a águia, você tinha o 5º, que era o dragão, que representava os répteis e os peixes. Entendeu? Por isso que o deus Dagon é um peixe, né? Por isso que a Bíblia fala que o diabo é a antiga serpente, o dragão, que com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Então tem gente que diz que os 4 seres viventes representam os 4 pés do trono de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus viaja no vento nas costas dos querubins. É como se a Arca da Aliança fosse um trono que quem carrega são os 4 querubins, né, nas costas. Que, na verdade, depois eram os sacerdotes que carregavam a arca em barras de madeira que eram encaixadas na arca, né? Por que madeira? Porque madeira é isolante, elétrico, né? Aí o cara que... Não sei, teria o poder da... Não, o Uzá foi tentar segurar a arca, morreu. Morreu, foi eletrocutado, né? Porque aquilo ali é um poder negócio puro, né? É um poder complicado de mexer. Então tinha que ter muito cuidado, né? Se o sumo sacerdote não fizesse tudo que Deus mandou na hora de chegar perto disso aí, morria. Inclusive, quando a arca foi roubada pelos filisteus, na época do profeta Eli, né? Do sacerdote Eli, os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon e a estátua de Dagon caiu. Ficou do lado da arca, caiu. E quando essa arca estava lá com os filisteus, eles começaram a ficar doentes, cheios de tumores, hemorroidas, ficaram todos estoporados. E aí eles devolveram a arca pro povo de Deus, botaram a arca num carro de boi, bateram no boi e falaram, sai fora, isso aqui tá trazendo zica aqui pra gente.
E aí a Bíblia diz que pô, os caras estavam lá em Israel, de repente apareceu um boi com a arca atrás, os caras, meu irmão, a arca. Aí os caras falam, cara, a gente nunca viu a arca, né? É só o sumo sacerdote que viu, vamos lá dar uma olhada. É difícil saber o número, mas tem versões da Bíblia que falam que 50 mil pessoas morreram porque deram uma olhada dentro da arca. Aí você vê o Indiana Jones, os alemães morrendo, você fala, tem uma base bíblica para isso, né? Então, assim, então o Lúcifer seria o encosto da arca, seria um dragão que ficava atrás, entendeu? Alguns dizem que a representação do trono de Deus era essa, porque ele era o encosto do trono, ele achava que ele estava já quase no nível de Deus, enquanto os outros 4 querubins estavam embaixo. Aí tem uns caras muito loucos que vão dizer que por esse critério dos 4 seres viventes serem o leão, o homem, o touro e a águia, eles conseguem saber no espaço onde é o trono de Deus. Porque você tem a constelação de Áquila, que é da águia, você tem a de Andrômeda, que é do homem, você tem a de Taurus, que é do touro, e tem a de Léo, que é do leão. Quem gostar de Cavaleiro Zodíaco conhece essas paradas, né? Então, o trono de Deus estaria no meio dessas constelações, e também tem a constelação de Draco, que é do dragão. Pô, seria mais ou menos ali, naquele local que é o trono de Deus, né? Porque a Bíblia diz que o trono dele fica em cima dos 4 seres viventes, ou seja, seria uma dica de onde no espaço, no universo, está o trono de Deus. Olha, talvez em outro, talvez em outra, não na nossa dimensão, numa outra dimensão, mas naquela região ali, né? Ou muito distante. Tem gente que fala que foi arrebatado, o cara fala que a alma dele saiu da terra e passou por ali, né? Assim como no ocultismo tem isso também, às vezes os caras fazem projeção astral, a alma vai lá na estrela Titã de Júpiter. Muita gente fala isso, que a estrela Titã tem um portal espiritual. Ou então... O satélite? Não, o satélite é como se fosse uma lua, né? A lua Titã. Até o Thanos vem dali, né? Eu acho, se eu não estou enganado, tem uma base ali, né? Por isso que é Titã também, né? E nessa lua de Júpiter tem uma fenda. É um negócio que parece que é artificial, porque tem um penhasco gigantesco de quilômetros de profundidade que é retinho, assim. São 2 paredes gigantes. Dizem que ali tem como se fosse uma base alienígena. Sim. Rola várias ideias, né? Aí tem gente que é o ocultista, o cara faz desdobramento espiritual, ele vai para a estrela Sirius, né? E ali tem um portal que ele passa para dimensões espirituais e tal. Então tem uma piração em cima disso aí também. Agora, por que o Hitler estava querendo pegar isso aí?